cacete. Então vale a pena, Olá, o programa em discussão de hoje fala sobre crimes na web. É inegável que a evolução digital tem trazido uma série de benefícios para as mais diversas áreas, mas também existem efeitos colaterais. Um deles é a facilidade de propagação de crimes de ódio. A SaferNet Brasil, associação sem fins lucrativos, responsável pela Central Nacional de Denúncias de Crimes Cibernéticos, recebeu e processou no ano passado mais de 130 mil denúncias anônimas de crimes na web, 110% a mais do que o total registrado em 2017. As denúncias registradas envolveram 3.054 endereços distintos, dos quais 557 foram removidos após análise da queixa. Os 3 cybercrimes mais denunciados em 2018 foram a pornografia infantil, com mais de 60 mil denúncias de conteúdos de apologia e incitação à violência, e aos crimes contra a vida, com 27.716 registros. Um dos destaques é a violência e a discriminação contra mulheres, com 16.717 queixas, um aumento de 1.639% em relação ao ano de 2017. E para falar sobre esse tema, nós vamos conversar com Luiz Augusto Filusola Durso, advogado especialista em cybercrimes e direito digital, Andréa Santos, advogado especialista em direito digital e das telecomunicações, Teodoro Balducci, advogado criminalista, mestrando em ciências criminais pela PUC do Rio Grande do Sul. Sejam muito bem-vindos. Gente, eu queria saber de vocês, nesse início de programa, se o fato de você estar ali em casa, isso facilita a sensação de impunidade, né? Já há 10 anos atrás, muitas das pessoas que cometiam crimes tinham essa sensação de impunidade. Hoje em dia, dá para se chegar perfeitamente no autor de crimes contra a internet, né? Sim, primeiro eu queria agradecer o convite, é um prazer estar aqui, Luciano, no programa em discussão. E com certeza existe esta falsa sensação de anonimato e de impunidade. A internet traz essa falsa segurança. O indivíduo comete hoje o crime de sua casa, conectado no Wi-Fi, em qualquer lugar que ele tenha uma conexão, ele pode cometer, e você bem falou nesse começo, a grande maioria, infelizmente, são esses crimes de ódio, crimes de injúria, injúria racial, racismo, difamação. E aí ele se aproveita desta proteção da tela, do seu celular ou do computador, para demonstrar esta raiva que eu falo quando em palestra, em aula, que o indivíduo, antes de escrever algo nas redes sociais, ele deve ler e pensar se ele falaria isso que ele está escrevendo se tivesse frente a frente com aquela pessoa. Eu tenho certeza que se isso ocorresse, se ele fizer essa reflexão, ele pensaria 2 vezes em muitas mensagens. Mas respondendo sua pergunta, existe essa falsa sensação de impunidade e de anonimato, e com a investigação nos cybercrimes e nos crimes cometidos pela internet é possível investigar, porque nós temos todos esses logs, todos esses registros, seja de criação, de publicação, de acesso, que são armazenados e devem ser armazenados, porque o Marco Civil da Internet obriga essas pessoas e essas empresas a armazenar esses dados, e que com ordem judicial nós conseguimos obter e localizar esses criminosos. Doutor Teodoro, quais são os principais casos na justiça hoje, de maneira geral? Acho que, boa noite, primeiramente. Acho que um caso bastante recente que teve envolvendo crime digital teve uma grande discussão envolvendo o crime digital, que foi o caso do Neymar, aquela divulgação das fotos. Mas eu entendo, como já foi amplamente divulgado, que o fato dele ter feito aqueles borrões nas fotos, né, aquilo excluiria a conduta criminosa do Neymar. Quer dizer, não vejo como criminosa a conduta do Neymar, portanto. Agora, crimes digitais têm acontecido aos montes. Todo tipo de, como já foi dito aqui, todo tipo de injúria racial, difamações aos montes com fake news. Hoje, no ambiente político também, as eleições apresentaram isso dos mais variados espectros políticos. Desde a eleição americana até a eleição brasileira, né? E outras na Europa também. Isso atingiu, e tanto a direita quanto a esquerda, isso houve, melhor dizendo, né? Houve em todos os campos da política mundial. Então, os crimes digitais hoje são muito comuns, muito frequentes, até porque vários tipos penais podem ser cometidos via internet, né? Tudo aquilo que é utilizado
com dispositivos informáticos hoje pode ser utilizado para o cometimento de crimes. André, a gente tem muitos crimes contra a mulher, né? Às vezes o companheiro que não está feliz com a separação e divulga fotos íntimas, vídeos íntimos, né? Isso tudo, como é que está isso de uma maneira geral hoje, no dia a dia? Como que a senhora lida com esse tipo de situação e se está aumentando, se está estabilizando? Bom, primeiramente, obrigada pelo convite. Eu acho que isso é uma questão que ocorre há alguns anos, eu trabalho com isso há algum tempo, há quase 10 anos, e sempre tem essa crescente da violência contra a mulher, né? Eu acho legal a gente estabelecer que às vezes quando a gente fala violência, a gente pensa sempre em agressão física, mas a gente acaba, né, na nossa cabeça, às vezes não é nem por maldade, mas porque na nossa cabeça a gente pensar, mas a gente precisa estabelecer que também existe, né, a violência psicológica, a violência moral. E justamente com a internet acaba ficando aquela questão de eu vou compartilhar, ninguém vai saber que fui eu, e fica aquela sensação de falso anonimato. É legal dizer que hoje nós temos, né, tipos penais, como no ano passado 2 leis entraram aí para alterar o Código Penal, trazendo a questão aí, os artigos 1 de registro não autorizado da intimidade sexual, e outro que é justamente focado aí a pornografia de vingança, que foi muito que foi falado no caso do Neymar. Teve também alteração na Lei Maria da Penha para justamente trazer essa questão da internet, porque isso é muito importante, porque acaba ali, poxa, mas isso entra ou não entra? Mas antes mesmo disso, tinha também as questões do crime contra a honra, que já estavam no Código Penal, e tem toda a questão indenizatória. Então essa ideia, né, é um jargão que a gente sempre usa, quem estuda na direito e tecnologia, mas parece que ele nunca morre, né, que a internet é uma terra sem lei. Parece que passa ano e sai ano, e às vezes as pessoas ainda não entenderam que nós temos tanto tipo penais, como a Constituição Federal garantindo, né, os direitos personalíssimos, como o direito à privacidade, à intimidade. E é triste ver como a internet, né, acaba os meios, não a internet em si, porque a gente não pode cair nessa cilada de endemonizar a tecnologia, mas como isso acaba favorecendo para que haja esse tipo de montagem. Nós temos hoje a tecnologia muito disponível o tempo todo nas nossas mãos. E violência de gênero já acontecia antes da tecnologia. Acabou que amplificou porque a gente tem métodos fáceis. Hoje os smartphones estão aí que nos fazem criar montagens cada vez mais fáceis. E de você expor e compartilhar. Eu crio um perfil falso para compartilhar, mas você não entendeu que isso dá para ser rastreado, como já foi falado aqui. Então, infelizmente, isso tem acontecido cada vez mais casos. Mas eu vejo também que toda a sociedade ela tem se unido, e eu espero que cada vez se una mais, as próprias empresas têm se unido para que isso não aconteça, para que haja menos violência contra a mulher. Isso ainda acontece muito. Eu acho que uma resposta também foi porque não tinha muito essa questão de pornografia de vingança, um tipo penal, né, para isso, né, que é o ato justamente de alguém que tem um afeto, que tinha um afeto por uma quebra aí de relacionamento, faz isso por vingança, para causar uma humilhação. Isso também não é novo. Se a gente lembrar, em 2014, nos Estados Unidos, teve um cara que ele foi preso, um réu, ele foi preso porque ele tinha criado um site You Got Posted. Então, quem queria ali ter uma vingança contra uma mulher que terminou uma relação, ele podia mandar vídeos íntimos, imagens íntimas. O dono do site, ele publicava, e não só publicava as imagens, mas como também colocava links às redes sociais, direcionava mesmo, já teve casos de colocar números de telefone do trabalho, e aí quando a vítima sabia, óbvio, sempre a última a saber, quando pedia para retirar, ele fazia aí uma extorsão, pedia para que a vítima pagasse um valor. Então, assim, perceba que tem muitos casos mesmo contra isso. E a consequência disso, em muitos casos, foi suicídio, né? Exato. De mulheres, né? Teve vários, aqui no Brasil também teve, né? Teve um caso na Itália, e aqui no Brasil também já aconteceram alguns casos, né? Também. E eu acho que vale lembrar, até assim, aqui, principalmente em São Paulo, a gente tiveram vários casos, por exemplo, nas escolas, de bullying e cyberbullying que envolviam essas questões.
acho que foi em 2015, se eu não me engano, teve aí quase um caso, uma tentativa de suicídio, porque na escola eles faziam a lista das mais vadias. Desculpe o palavreado, mas era exatamente isso o que estava sendo ali perpetuado. Então, toda essa questão que envolve, né, muito essa questão de intimidade contra a mulher, e a gente tem uma questão que vai além do direito que eu falo, é o comportamento social, envolve muito uma cultura da sociedade, né? Então, vai além do direito. E é triste porque, óbvio, a legislação, nós temos uma legislação que auxilia isso, tanto no aspecto penal quanto no aspecto civil, mas a gente também precisa lembrar que tem aí toda uma consequência psicológica, que justamente é de um trauma muito pesado. Eu trabalhei em casos como esse, e a maioria, todos os casos que chegaram, eram casos contra as mulheres de 13 a 16 anos, aí na época da adolescência mais ainda. Então a gente precisa realmente instruir tanto crianças, adolescentes, adultos, de que isso não é uma atitude. O fato de você receber um vídeo não te dá o direito e a autorização de repassar para terceiros. Nesse caso, Luciano, desculpa interromper, você vê a importância do que ela está falando, o avanço da legislação nos casos do porno de vingança. Isso que eu ia perguntar para o senhor, quer dizer, duas coisas. Primeiro, quem compartilha um vídeo desse também é criminoso. Sim. Né? E o senhor estava falando? Ela falou do pornô de vingança. E olha a importância do legislativo à época. Antigamente, quem compartilhava um pornô daquele ex-namorado, ex-namorada, estaria sujeito às penas da difamação. 3 meses a 1 ano, de acordo com o Código Penal, com um aumento de pena de 1/3 do 141 por ser pela internet. Pena baixa. Com a criminalização do pornô de vingança, que veio com a lei de importunação sexual, que é a 13.718, que entrou em vigor em 2018, ele trouxe o vazamento de foto de nudez, que é esta pergunta que você acabou de me fazer. Então, todo mundo que recebe uma foto ou que tem uma foto da ex-namorada e vaza, comete o crime do 218C do Código Penal, que é o de vazamento de foto de nudez de terceiro, e está sujeito a pena de 1 a 5 anos. Então, de 3 meses a 1 ano já se transformou 1 a 5. Só que tem um parágrafo primeiro, trazendo exatamente o pornô de vingança, com um aumento de pena de 1 a 2/3 para quem faz o pornô de vingança. Então, aquele indivíduo que vaza um nude de alguém que ele teve relação íntima de afeto. Como que chama isso? É um agravante? Doutor? É aumento de pena. Uma causa de aumento de pena. Causa de aumento de pena que vem expressa no Código Penal, prevista no Código, e ele aumenta a pena ao final, né, se condenado. Então, você vê a importância desta lei de importunação sexual, porque antes era só difamação ou injúria, pena de 1 a 6 meses. E hoje nós temos uma pena muito mais grave e você espera que com esta pena mais elevada, você iniba que aquele indivíduo vaze fotos. E às vezes isso assusta um pouco em palestra, quando eu falo sobre vazamento de foto de nudez, porque pode ser de quem for. Então, eu dou o caso concreto da namorada do Whindersson Nunes, a cantora Luísa Sonza, vazou uma foto dela de nudez. E as pessoas recebiam nas redes sociais e compartilhavam. E eu falo, e a lei traz que todo mundo que compartilhou essa foto cometeu esse crime de vazamento de nudez. Porque ela não autorizou ninguém a compartilhar sua foto que estava nua. Então, é um crime que ocorre muito na internet hoje, este do 218C. Doutor Teodoro, falando um pouco de legislação brasileira, a gente ouviu falar muito no começo sobre a lei foi chamada, né, todo mundo, a Lei Carolina Dickmann. Sim. Né? Essa lei, qual que é a análise que o senhor faz hoje dessa lei? Ela já teve essa lei de 2018, né? Esse foi o primeiro marco ali da internet. A gente tem também no começo dos anos 2000, me parece, né, o marco da internet. Queria que o senhor falasse sobre lei de uma maneira geral, o que está atual, o que não está atual hoje em dia. A Lei Carolina Dickmann, ela é de 2012, né? Foi sancionada pela ex-presidente Dilma Rousseff, e é uma lei que criminaliza a invasão no dispositivo informático e a subtração de dados, senhas, senha de banco, senha de internet, e a comercialização desses dados. Quer dizer, então o simples fato de entrar no celular, no qualquer dispositivo informático, de quebrar a proteção que qualquer dispositivo informático fornece, já é um crime. E além disso, comercializar esses dados é uma causa de aumento de pena também. Me parece hoje que a legislação, ela abarca, a legislação penal abarca, por meio de tipos penais, todas as condutas que a gente consegue imaginar. Eu acho que a nossa legislação está bastante protetiva
para os cidadãos. Me parece que o direito penal protege os cidadãos das práticas. O problema é que o direito penal ele sempre chega com atraso. Isso que eu ia falar com o senhor, quer dizer, a tecnologia evolui muito, novos dispositivos chegam a cada dia e o senhor acha que a lei, ela só está falando aí que a lei não consegue acompanhar, mas como fazer essa atualização, como correr atrás da evolução da tecnologia? Eu não quis dizer que a lei não consegue acompanhar, porque, como eu disse, me parece que os tipos penais eles são suficientemente abertos para criminalizar todo tipo de conduta hoje que envolva a internet. Então, todo tipo de invasão do dispositivo, todo tipo de divulgação de fotos íntimas, qualquer tipo de injúria, como foi dito pelo Dr. Luiz Augusto Durso, qualquer tipo de ofensa racial, tudo isso já está protegido desde muito antes pelo nosso Código Penal e agora também por outras legislações. O que me parece que nós temos que sempre ponderar é que tanto o direito penal, também o direito civil, mas especialmente o direito penal, ele sempre vai chegar atrasado, no sentido de a ofensa já ocorreu. Não é? Eu acho que o que precisa ser conscientizado da população é que nós não podemos, precisamos educar a população para que não pratique esse tipo de conduta, porque os efeitos são muito nocivos. Né? Então, especialmente por meio de fake news, por meio de uma pornografia da vingança, os danos provocados na vítima são enormes. Às vezes uma brincadeira, uma suposta brincadeira, né? A pessoa que está fazendo acha que está fazendo uma brincadeira, ela está ofendendo a honra dessa pessoa, ela está ofendendo a imagem dessa pessoa de uma maneira irreparável, porque o meio de replicação dessa imagem ele é fabuloso, então não se consegue controlar depois isso. Então me parece que mais do que se pensar em legislação para punir, em aumento de pena, me parece que o que se precisa é educar a população para que isso não aconteça. Falando em educação, né? O doutor André tem um trabalho aí nas escolas, existe um trabalho que está sendo desenvolvido nas escolas de uma maneira geral. Como é que é feito esse trabalho? Conta pra gente. Eu acho que, como bem foi falado, às vezes acaba que as leis chegam aí a um ponto um pouco depois, quando o dano já aconteceu. E a educação é justamente nesse sentido de prevenir. Acho que em todos os níveis, desde as crianças, adolescentes, jovens e inclusive os profissionais. Porque a gente fala bastante, né? A gente trouxe essa ênfase para o lado aí da intimidade, mas tem outros crimes que acontecem em âmbitos profissionais, como concorrência desleal, violação à marca, e isso acontece na internet e também já tem tipo penal para isso. Nas escolas, a gente costuma bastante falar desde os alunos, praticamente ali sexta série, e é engraçado a gente ver, acompanhar a TIC Domicílios e a TIC Kids Online, trouxe bastante o quanto cresceu o acesso das crianças à internet. Então você já vê lá com 6 anos, elas já começam a ter um acesso à internet muito mais exaustivo, o tempo todo. E, poxa, elas têm um iPhone, um Samsung Galaxy super última geração e ela não sabe como lidar com aquilo. Então a gente começa falando para elas sobre o que é a Constituição Federal, até onde o meu direito vai, quando é o próximo, o que às vezes é uma brincadeira não é. Tem atitudes, nós temos a lei de bullying desde 2015, que fala muito sobre todas as ações, e às vezes acho que é uma brincadeirinha, e não é, e acontece muito, né, de bullying e cyberbullying, e a gente passa aí sexta, sétimo, oitavo, nono ano, e aí entra ele no ensino médio já falando bastante sobre liberdade de expressão, e a gente fala sobre a questão da desinformação online, o quanto a gente também pode contribuir com isso, né? Hoje a gente tem aquela ânsia de compartilhar, sem ler o que está sendo dito, sem ter um tempo de reflexão, e ele, compartilhei, e no fim você está contribuindo para a desinformação online. Nós temos hoje a questão do deepfake, né? Então quando a gente usa a tecnologia, mecanismos de inteligência artificial para criar vídeos, fotos ali que não são verdadeiros. Então, assim, a gente tem muita coisa que tem que ser feita. Eu acho legal dizer também que o Brasil tem uma estratégia brasileira de transformação digital que abarca ali a educação digital como um dos pilares principais. O Marco Civil da Internet traz uma questão de educação, a Lei Anti-Bullying traz a questão de educação. Então, eu acho que a gente precisa trazer muito esse lado de políticas públicas, porque a lei penal ela já abarca, mas se ela não está resolvendo no sentido positivo, não
não de que, né, não, porque tem uma questão aí educacional que precisa. Alguns vão fazer com uma intenção dolosa de realmente fazer, mas outros é porque simplesmente não sabem, que é o caso aí de crianças e adolescentes. Então, cada vez mais a gente precisa explicar para eles como funciona a internet, ou para eles causarem danos a eles, a outros, ou até mesmo para não correr casos aí de gerar problemas de engenharia social, de acessar um link que não é e acabar tendo seus dados vazados, enfim. Acho que é importante. Então, Luiz, qual que é o caminho para a denúncia? Como que as pessoas devem fazer para denunciar um conteúdo abusivo? Bom, aí sua pergunta é sobre a repressão, né? Mas bem falava a Andrea sobre a prevenção. Quase 100% dos meus artigos que eu faço em relação a direito digital, eu encerro falando da necessária educação digital. E é isto, esse nosso trabalho de frequentar escolas e mostrar para as crianças como a internet é positiva, é boa, é saudável, mas também há riscos e muita gente usa de maneira ilegal e ilícita. Com relação à repressão e o que fazer, o que a vítima deve fazer quando é surpreendida por um golpe, e o Teodoro falava como há crimes na internet, então nós temos diversos exemplos do crime de estelionato, crime de extorsão, então aquele indivíduo que tem uma foto de nudez, e a gente falou do vazamento de nudes, em vez dele vazar por vazar, ele entra em contato com a vítima e solicita um pagamento, exige um pagamento antes de vazá-la, e aí comete crime de extorsão. Então tem muito crime na internet. E aí a vítima deve procurar a autoridade policial, lavrar um boletim de ocorrência. O Estado de São Paulo conta com uma delegacia especializada em crimes digitais, que é a 4ª DIG no DEIC, e me parece que é um projeto do governo para ampliar, tornar um setor de responsabilidade total para crimes cometidos pela internet. Eu sou defensor não só do crescimento das delegacias especializadas, mas das varas especializadas, juízes, desembargadores especialistas em crimes digitais, porque muitas vezes um desembargador que tem pouco conhecimento técnico, que tem pouco mais de idade, lida com ações de quebra de sigilo de internet, protocolo de IP. Isto acaba dificultando um pouco o nosso trabalho. Então, varas especializadas, mas a vítima deve sim procurar a autoridade policial, lavrar o boletim de ocorrência, procurar um advogado para apoiá-la, dar orientação de como produzir as provas. Então, a gente sempre aconselha a não usar a mera print screen, a foto da tela, mas ir até o cartório e lavrar a ata notarial, que serve como uma prova com maior capacidade probatória. E assim ele poderá tomar as iniciativas que, se for um crime contra a honra, apresentar uma queixa-crime, e se não for, ao final do inquérito policial, o Ministério Público atuar e processar esse indivíduo. Doutor Teodoro, como que a Justiça está se preparando em relação a isso? A gente falou do aumento aí, das denúncias, né? Alguns crimes aumentaram 110%, outros 1.639%. Como que a Justiça está? Existem hoje varas especializadas? É preciso aumentar essas varas especializadas? Como é que está a Justiça hoje em dia? Eu concordo com o que foi falado aqui pelo Dr. Luiz Augusto. Me parece que é necessário criar varas especializadas. Nós temos hoje, como ele bem disse, uma delegacia, que me parece que também precisa ser aumentado, o número de delegacias especializadas, mas além disso, me parece que importante dar um treinamento para toda a autoridade policial, ainda que em delegacias não especializadas. Porque, de uma forma ou de outra, muitos crimes hoje têm um componente de crime digital, né? De alguma forma, hoje, o crime ou a investigação passa pelo meio digital. Então, me parece que fornecer maior conhecimento para as autoridades de investigação sobre crimes digitais, enfim, sobre o meio digital, é importante. E no judiciário, criar varas especializadas e câmaras especializadas também aqui no Tribunal de Justiça de São Paulo. Porque me parece que não é uma tendência hoje do governo, porque há pouquíssimo tempo o nosso presidente Bolsonaro vetou a lei que criaria o GCRIM para crimes digitais. Então, a luta continua. Tá certo, nós vamos agora para um rápido intervalo. Não saia daí que a gente volta já já. Estamos
Estamos de volta com o programa de discussão que hoje fala sobre crimes na web. Aqui no estúdio, Luiz Augusto Filho Isola Durso, advogado especialista em cybercrimes e direito digital. Andréa Santos, advogado especialista em direito digital e das telecomunicações. E Teodoro Balducci, advogado criminalista, mestrando em ciências criminais pela PUC do Rio Grande do Sul. Em 2018, a Lei 13.718 passou a punir com reclusão de 1 ano e 5 meses o ato de oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, vender ou expor à venda, distribuir, publicar ou divulgar sem o consentimento da vítima cenas de sexo, nudez ou pornografia, né? Então, Luiz, o senhor já falou um pouco sobre essa lei, né? Ela hoje está plenamente adequada à realidade dos cybercrimes no Brasil? Essa lei está plenamente adequada? Esta lei foi um passo importante para criminalizar condutas que antes eram pouco... a resposta estatal era mínima perto do dano, porque uma foto vazada de nudez de alguém em seu trabalho é algo que destrói muitas vezes a carreira daquele indivíduo. Uma foto de nudez em sua família é algo que prejudica muito. Então são passos que o Legislativo dá para melhorar a situação. Só que o Dr. Teodoro bem falou que eu também criminalista, mas atuo mais no âmbito de cybercrime, temos que ter muita cautela a criminalizar condutas. Recentemente o Senado, na CCJ, aprovou uma lei que quer criminalizar em geral o stalking, que é o stalker, aquele indivíduo que persegue a pessoa obsessivamente, começa a prejudicar a rotina daquela pessoa. E eu me posicionei contra. Não adianta criminalizarmos uma conduta como o stalking, que é essa perseguição obsessiva, com uma pena que é sugerida pelo Senado de 2 a 3 anos, sendo que a lesão corporal, o crime de ameaça, tem penas muito inferiores. Isto geraria uma desproporcionalidade das penas. E isso acontece quando a gente fala de criminalizar condutas na internet, porque o legislador quer tomar uma iniciativa tão rápida como o problema na internet e acaba exacerbando as penas. Isto fica totalmente desproporcional. Seria o caso do stalking se isso for aprovado. Então, a lei de importunação sexual com esta previsão foi positiva, mas nem todas são. Por isso que eu falo e dou o exemplo desta lei de stalking. Aos poucos, devemos dosar o que devemos criminalizar ou não. Outro exemplo é as fake news. Quando se começou a se falar muito em fake news na campanha em 2018, a reação foi que vamos criminalizar. E novamente eu me posicionei contra, mesmo sendo criminalista. Porque começar a criminalizar a mentira em geral, você pensa que todo mundo que compartilhou uma fake news cometeria crime. E se aquele indivíduo foi enganado? E o dolo desse indivíduo? Seria algo que preocuparia na questão prática. Então você pensa que já existe os crimes contra a honra, já existe a difamação, já existe a injúria. E normalmente as fake news vão ser enquadradas por este crime. Não devemos criminalizar em geral. Então, respondendo à sua pergunta, penso que algumas leis foram muito positivas e produtivas. Outras não, que é o exemplo da Carolina Dickmann, que o Dr. Teodoro já falou. É uma lei que foi a primeira lei que trouxe um crime puramente digital e não que usa a internet como meio, é um dispositivo invadindo o outro. Só que ela foi muito específica, ela traz no seu caput invadir dispositivo informático conectado ou não a rede de computador, mediante violação de sistema de segurança. Então, se o computador não tiver um antivírus, não tiver uma senha, você não tem a aplicação do artigo 154A, que é a invasão do dispositivo. Esta é mais uma prova que o Legislativo não deve legislar às pressas os problemas na internet, porque acabamos encarando problemas como foi o da Carolina Dickmann, da lei Carolina Dickmann, que não se aplica à lei, porque tem uma especificidade, uma especificação gigantesca para o tipo penal, que é difícil se enquadrar nas condutas, porque quando você faz uma perícia, você precisa ter um dispositivo de segurança violado para se enquadrar neste crime de invasão do dispositivo. Doutora Andréa, em relação aos crimes de comércio na internet, né? Como é que está a legislação hoje? Que tipos de casos são mais comuns? Eu só queria complementar antes que ele trouxe a questão das notícias falsas. E é legal a gente ver essa questão da dificuldade de definição. Eu acho que esse é o problema, né? Quando a gente trata das leis penais, elas têm ali uma interpretação restritiva. E aí, se você restringe muito ou se você abrange muito, no caso da desinformação das notícias falsas, o que seriam notícias falsas, né? E as notícias falsas, assim,
comprovam que o trabalho do jornalista profissional ele é muito importante. Muito importante. Porque o jornalista profissional ele é responsabilizado, né? Se ele cometer um erro, uma notícia falsa, ele é responsabilizado, existe uma lei. Né? Então, assim, o trabalho profissional do jornalista hoje no país e no mundo nunca foi tão importante e necessário para evitar a disseminação das fake news. E eu acho que isso porque e a lei quando vem, no ano passado eu fiz um breve levantamento de projetos de lei que estavam tramitando no Congresso, que tinham aí essa questão de notícias falsas. Tinha em média de 26 projetos de lei. 11 eram focados em aspectos eleitorais, 10 eram enfocados em disseminar algo inverídico, era basicamente a definição, e 5 que tinha essa questão de tipificar como um crime. E aí a gente vê que, assim, você trazer essa questão de criminalizar as notícias falsas num ambiente em que o que a gente tinha antes, né, na comunicação que a gente tinha na sociedade, era o que a gente chamava de um para todos. Então eram os principais veículos de comunicação, o rádio, a televisão, o jornal. Então tinha toda uma edição daquela informação que era passado para todos. Agora, nós podemos disseminar informações. Nós também somos emissores e receptores de informação. É a mediatização da sociedade. Então, nós temos esse aparato. Então, já pensou, da forma como ia ser criminalizado, por exemplo, minha mãe, que compartilhou lá no grupo da família uma coisa que ela achou que fosse verdade, ela poderia estar cometendo um crime. Nossa, Andréia, mas você está sendo muito brusca nisso. Mas dependendo de como for escrito o tipo penal, isso acontece. Então eu concordo muito tem que tomar cuidado com o que vai ser criminalizado e a forma como o tipo penal será escrito. Porque já tem mesmo, até para fins eleitorais, depois quando teve a reforma eleitoral, teve lá toda uma questão falando sobre crime eleitoral, essa questão de divulgação, de notícias falsas e tudo mais. Aí voltando um pouquinho no comércio eletrônico, eu acho que a forma também, e tudo isso gira em torno de como a sociedade está encaminhando. A gente tem muito a crescente dos marketplaces, né, que são aqueles comércios eletrônicos que vendem diversas marcas, o próprio comércio eletrônico, o e-commerce, e com isso esses novos modelos de negócio surgem, mas não surgem pensando em segurança da informação, né? A proteção de dados. Hoje a gente fala bastante sobre proteção de dados, mas aí, sei lá, uns 5 anos atrás, isso não era algo, vamos dizer, até acho que há 3 anos atrás, isso não era tão falado assim. Desde 2013 a gente tem um decreto que fala sobre o comércio eletrônico, que tem toda a especificação para trazer essa questão de segurança das informações. Mas, querendo ou não, a gente tem a invasão de dispositivo informático, tem casos de que as pessoas podem se passar e, como a gente fala, usar a conta de outra pessoa como se fosse própria, mas ainda assim nós temos aí uma legislação que nos ajuda para essa situação. E aí, novamente, a gente volta a falar, cada vez mais os serviços estão sendo ofertados pela internet, a gente cada vez mais procura comprar as coisas pela internet, então a sociedade como um todo ela precisa ser novamente educada a ver. Se eu recebo algo pela internet, um link, um e-mail, você acabou de fazer uma compra ou você está com dívida em algum lugar, então... E às vezes a pessoa clica naquele link que a gente chama de engenharia social, né, que tem toda uma questão aí que pode gerar extorsão, estelionato, e precisa ver como que foi feita essa questão. Compras no Instagram, às vezes as pessoas compram achando que é um tipo de produto que é verdadeiro e não é. Então isso tem tudo e a gente tem casos, né? A gente tem a lei de propriedade industrial que traz os crimes contra a marca. Então que a gente fala que é a pirataria. Então se eu distribuo, se eu vendo, comercializo no marketplace, no Instagram ou no e-commerce falando que aquela bolsa, aquele sapato é original e não é, eu estou violando. Primeiro que eu estou usando uma marca de terceiro sem autorização e segundo que eu estou ali, estou sendo parasitário, posso estar inclusive tem toda a questão de importação paralela, então a gente está bem amparado nesse sentido. E aí, doutor Teodoro, na justiça, esses casos, o que vai acontecer com eles? Como é que é feito o trabalho ali na... Bom, uma vez o crime sendo cometido pela internet, fica muito fácil de perseguir o autor do fato, porque fica tudo registrado. Né? Então, aqui foi até colocado pelo doutor Luiz Augusto no início,
As pessoas imaginam que estão protegidas por uma tela, né, que elas são anônimas quando estão na internet. Não, muito ao contrário. Na verdade, quando se está na internet, se está ao vivo ali, né, praticando condutas e condutas que estão a todo tempo registradas. Então é muito fácil verificar o autor, né, o autor, pelo menos o computador de onde partiu aquela informação, e a partir daí se chegar no autor daquela conduta. E aí o caminhamento normal de uma investigação policial é a abertura de um inquérito policial, que vai ter os seus trâmites normais, não é? A oitiva do suposto autor do fato, a oitiva da suposta vítima, se existir. Muitas vezes o crime ele é um crime sem vítima, né, sem uma vítima direta. E depois o Ministério Público, verificando se tratar de um crime de ação penal pública condicionada ou incondicionada, vai propor a ação penal. Essa ação penal vai ter o seu trâmite até a devida sentença. Um crime desse porte demora hoje quanto tempo para... É muito difícil dizer. Essa é a pergunta que não quer calar, né? Todo Essa advogado pergunta de $1 milhão, então. É a pergunta que todo advogado gostaria de poder responder ao seu cliente. Mas uma média na prática do senhor do dia a dia? É difícil dizer, talvez 2 anos, talvez 3 anos, mas é muito difícil dizer. Ela pode durar menos e pode durar muito mais. Vai depender da comarca, vai depender daquela vara específica, vai depender do período do ano, às vezes, se tem recesso judiciário, se não tem. Então, é realmente muito difícil dizer quanto tempo pode durar uma demanda judicial. Doutor Luiz, eu queria falar um pouco agora sobre um caso que está aí muito na mídia, que são os casos ali do Intercept, né? Informações ali da Procuradoria-Geral e tal. Se falou num primeiro momento, né, na possibilidade de prisão do jornalista Glenn Greenwald, que está à frente do Intercept, né? Existe embasamento legal para essa prisão? Como é que fica essa questão do jornalismo em tempos de rede social e de vazamento de informações? Nesse caso, me parece que há 2 correntes. Inclusive, uma delas é do nosso querido professor Ives Gandra, um dos maiores juristas do país, e ele entende que o Glenn cometeu crime, sim. Isto de acordo com o Ives. Porque ele entende que como o Glenn sabia que aquele material, aquela conversa, era objeto de um crime, então, do crime dali da suposta invasão, não poderia publicar e, como fez, cometeria também crime de acordo com o professor Ives Gandra. Há quem pense o contrário, que como ele está protegido pela norma constitucional do sigilo da fonte e ele tem obrigação como jornalista de divulgar o conteúdo, ele recebe e publica e não comete crime. Isto deve ser apurado ainda para entender a responsabilidade do jornalista Glenn. E eu falo sobre esse caso principalmente sobre a investigação, porque foram presos os hackers de Araraquara, que foram apontados na investigação os indivíduos que invadiram o Telegram das autoridades, inclusive do ministro Sérgio Moro. Mas foi anunciado, até penso que foi uma falha da imprensa, que o crime seria o do 154A, que já falamos no programa hoje, de invasão do dispositivo informático. Mas quando descreveram a conduta dos criminosos com a aplicação da engenharia social e a utilização do VoIP, que é uma plataforma, um aplicativo que você consegue fazer ligações, ele é online, e utilizando o VoIP eles conseguiram ter acesso à caixa postal dessas autoridades e lá estava gravada o código do Telegram para acesso. É um golpe bastante inteligente, mas bastante simples. E a invasão é feita no Telegram e não no celular. Por isso que, desde então, sempre falamos que não há crime de invasão de dispositivo, porque eles não invadiram celular algum. Eles invadiram um aplicativo. Telegram não é dispositivo informático, então não teria o crime de invasão. Mas que crime, então, poderiam esses indivíduos estar cometendo? Então, o primeiro crime seria se venderam esta informação. Então, usaram esta engenharia social para entrarem no Telegram, colher esta conversa e venderam. O crime poderia ser de estelionato, mantendo a empresa ali, o terceiro em erro, para obter essa informação e vender.
poderiam também responder por furto mediante fraude. Então, furtar os dados, a conversa seria um dado, há um entendimento do tribunal que poderia ser objeto de furto, e aí o crime seria de furto mediante fraude se eles só invadiram e guardaram esta conversa. Ou se eles tentaram, antes de enviar para o Glenn, coagir alguém a pagar para não vazar esta conversa, o crime poderia ser de extorsão. Então eu penso que seria mais prudente que, neste caso, houvesse a investigação em relação a extorsão, estelionato ou furto, do que a questão do crime de invasão. Tá certo. Agora, falando um pouco aí... Eu só queria, pode por falar. favor, deixar, porque me parece isso importante em relação ao caso do Intercept. Eu não vejo como falar em qualquer tipo de conduta criminosa do jornalista aqui. É evidente que, a não ser que ele tivesse, e não há nenhum indício nesse sentido, a não ser que os jornalistas tivessem pago alguém para cometer a conduta de invadir o celular ou o aplicativo para buscar esses dados, não se pode falar em qualquer tipo de crime por parte do jornalista que está, a hora que recebe a informação, seja ela de origem lícita ou ilícita, e publica, está apenas exercendo a sua atividade profissional. Aqui me parece uma posição bastante tranquila. Eu fico um pouco surpreso com algumas posições de juristas no Brasil que me parece que olham a questão muito mais sob o aspecto político do que jurídico propriamente dito. Porque não se cogita, por exemplo, dizer que aqueles muitos vazamentos que tiveram na Operação Lava Jato e em outras no passado, em crime. Não é? Quando em crime da imprensa. Né? É evidente que toda violação de sigilo é um crime e cada profissional, seja membro do Ministério Público, autoridade policial ou advogado ou juiz que tenha dever de sigilo e vaze esse sigilo, comete crime. Mas o jornalista que publica essa informação não está cometendo crime nenhum. E me parece que uma série de informações foram vazadas nos últimos tempos em casos de grande repercussão e nunca se cogitou da criminalização da imprensa. Aliás, sendo verdadeiras as conversas que foram ali expostas pelo The Intercept, vamos lembrar que os interlocutores, em geral, têm negado o conteúdo dessas informações, né, dessas mensagens, mas sendo verdadeiras, o próprio procurador da República, um dos procuradores da República envolvidos, mencionava que não havia crime por parte da imprensa na divulgação desse conteúdo. Então, me parece que quanto ao Glenn e aos jornalistas do Intercept, não há que se falar em qualquer tipo de crime. Não por outro motivo, o ministro Gilmar Mendes concedeu uma liminar determinando que ele não fosse investigado pela publicação dessas conversas. O Luiz falou aí de crimes de estelionato, né? Quais são os crimes aí mais comuns hoje em dia e por que passam as vítimas? Que tipos de golpes são mais comuns? Bom, posso passar para eles? Essa parte de... Claro. Falando Acho mais fácil, como eu sou da parte civil, acho mais fácil eles darem os exemplos mais concretos. O exemplo hoje mais comum, que acredito que pelo menos um telespectador em casa tenha recebido há pouco tempo uma mensagem de algum conhecido pedindo um valor emprestado urgente. E por que está acontecendo tanto isso na internet? Porque os criminosos usaram uma engenharia muito parecida com a que usaram contra as autoridades para clonar, invadir o WhatsApp, e aí se passam por aquele dono daquele WhatsApp e pede dinheiro emprestado para os conhecidos. Ele faz isso de maneira muito fácil, porque ele, numa dessas modalidades, ele acompanha sites de venda de alguma coisa que a pessoa está desapegando, que usava antigo e quer vender. E aí, quando há uma publicação nova, um novo anúncio, o criminoso entra em contato com aquela pessoa que está vendendo e se passa por o canal oficial daquele site. Então, o site de venda, ele liga, fala: eu sou responsável pelo site, você acabou de fazer um anúncio em nosso site e você receberá em seu celular um código SMS, e o criminoso diz que é para autenticar aquela propaganda, aquele anúncio. Na verdade, o que ele está recebendo em seu celular é o código de acesso ao WhatsApp. E aí, como ele está na linha com este suposto canal oficial, esse suposto funcionário daquele site de vendas, a vítima acaba passando o próprio código de autenticação do WhatsApp
E é assim que os criminosos estão conseguindo acessar tantos WhatsApps por aí, e o objetivo é o financeiro. Como ele usa esse meio ardio para deixar em erro terceiro, para um ganho financeiro, o crime é estelionato. E aí está um exemplo, hoje acho que é o mais próximo da população de crime de estelionato na internet. E perceba que aqui nós estamos tratando de um caso que envolve meios informáticos, envolve a tecnologia, e a tipificação está lá no Código Penal de 1940. Quer dizer, então, é aquilo que eu estava dizendo, me parece que a nossa legislação ela cobre, se não todas, uma vasta gama de condutas. Não vejo, eu como criminalista, não vejo vantagem na criminalização de novas condutas. Eu sou sempre muito receoso, sempre muito cuidadoso com a criminalização de condutas. Me parece que nosso legislativo tem uma atividade legiferante em matéria penal muito expansiva e é necessário, é uma tendência mundial, mas é necessário tomar cuidado com isso, porque senão nós vamos começar a criminalizar condutas desnecessárias, com tipos penais cada vez mais abertos, como também a doutora Andréia aqui já mencionou. E isso acaba sendo péssimo para o direito penal. Um exemplo disso é a criminalização do bullying, que a doutora falou. Queriam criminalizar, tem muita gente que defende a criminalização do bullying. E aí uma vez me perguntaram e eu falei, de que adianta criminalizarmos o bullying se pararmos para pensar que quem comete o bullying é adolescente, é criança. E a criança nem pode ser internada, nem a internação chegaria. O adolescente, nós vamos internar adolescentes na Fundação Casa por causa de bullying. Não é essa a solução para os nossos problemas. E eu falo de bullying exatamente porque existe o cyberbullying, que maximizou o problema. Antes a foto vazada, na nossa época, né, Teodoro? Era, o indivíduo vazava uma foto, ele se espalhava pelo colégio. Hoje se espalha pelo país inteiro por causa da internet. Então a questão do cyberbullying é preocupante. Mas corroborando o que disse o Teodoro, a solução, penso que não é a criminalização. Posso só fazer um comentário? Eu acho legal trazer essa questão do bullying e a criminalização, porque é justamente isso. Acontece muito com as crianças. E aí você colocar, já imputar logo, tal... porque, sendo bem sincero, uma investigação criminal, você passar por um processo penal, tanto civil, mas ainda mais penal, é algo tão traumático e talvez aquela criança envolve tantas questões, e aí por isso que eu acho legal de trazer a questão da justiça restaurativa, que é justamente trazer e entender o porquê que teve aquele comportamento. E as escolas estão cada vez mais aí instruindo os professores, os coordenadores pedagógicos, para justamente entender, porque às vezes aquela criança que está praticando aquela conduta, ela passou por uma coisa igual, passou por algum problema em casa, vem muito mais psicológico do que criminalizar em si. A gente está terminando o programa. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre condutas na internet, né? Assim, o que é hoje, como que as pessoas devem proceder de uma maneira geral na internet, né, para evitarem compartilhar fake news, para evitar para não cometer um crime, não entrar na lei de crimes. Qual que deve ser o comportamento, de uma maneira geral, hoje na internet? Qual que é a opinião de vocês? Me parece que o mais importante quando você está na internet é ter consciência do que você está fazendo, é parar para pensar. Quer dizer, a todo instante, eu vou compartilhar uma informação. Então, analisar se aquela informação é verdadeira, se aquela informação tem um mínimo de credibilidade. Primeiro, analisar o veículo que você está compartilhando. Se está compartilhando um veículo de uma grande mídia, já tem uma presunção de veracidade muito maior do que de um blog desconhecido. Além disso, verificar o teor daquele conteúdo, porque muitas vezes são mensagens, ainda que jornalísticas, mas muito violentas, muito ofensivas. Então, eu já recomendaria que não publicasse algo nesse tom, porque a chance de não ser verdadeiro é bastante grande, não é? E na interação entre dois indivíduos também, tomar bastante cuidado para não ofender, para não atacar a pessoa. Lembrar sempre que aquela conduta que você está praticando na internet, ela está pública e documentada. Não é? E ainda que você apague, é facilmente rastreável, né? E a outra parte pode sempre tirar um print. Então, tomar muito cuidado
para não incorrer em crime ou até, o que é mais fácil ainda, em uma ofensa civil que possa ensejar a reparação. Eu completaria a fala do Dr. Teodoro na questão também de desconfiar de tudo. Acho que na internet você tem que desconfiar de tudo, porque tem os e-mails falsos, os phishings, tem esses pedidos de valores, tem os aplicativos de paquera e muitas vezes aquela outra pessoa aquele indivíduo está conhecendo nas redes sociais ou quer sequestrar, fazer algum mal àquela pessoa ou quer uma informação valiosa para amanhã extorquí-la. Então tem que desconfiar de tudo, dos links. Hoje mesmo teve uma notícia de que teve uma fake news oferecendo emprego e nós infelizmente passamos uma situação gravíssima em São Paulo com mais de 12 milhões de desempregados e se formou uma fila gigantesca na porta deste local e era uma fake news. Isso foi em Niterói. No Rio de Janeiro, exatamente, no Rio de É. Janeiro, notícia de hoje. Então você pensa que uma fake news está fazendo as pessoas saírem nesse frio para ficar 6 da manhã na porta de um local com a esperança de conseguir um emprego e é uma notícia falsa. Então tem que desconfiar de tudo na internet e tendo essa desconfiança permanente você terá mais segurança, porque reiterando o que falamos desde o começo, os criminosos se aproveitam desta sensação, deste poder que a internet traz a todos nós, que antes conseguiríamos falar mal. O crime de difamação antigamente, o indivíduo difamava na praça para 5 pessoas. Hoje ele posta no Facebook, isso atinge 20 mil pessoas, se não milhares. Então, esta cautela, porque as pessoas se sentem mais poderosas e acabam abusando deste poder da internet. Doutora Andréia. Acho legal também trazer a questão dos pais, ter esse diálogo com os filhos e acompanhar. Hoje tem softwares de controle parental que eles podem aí instalar nos celulares dos filhos, nos dispositivos móveis, tablet, iPad, ou até mesmo na web, né? Às vezes tem um computador em casa, faz uso compartilhado. Acho legal também as pessoas entenderem que nem tudo que se recebe por e-mail é verdadeiro ou pelo WhatsApp. Se tratando de notícias, olhar datas, porque também às vezes sai compartilhando, está acontecendo alguma coisa naquele momento e aí procura e às vezes não olha a data. Tomar cuidado antes de compartilhar, porque às vezes espera um pouquinho, você não precisa compartilhar, ver se outros veículos de comunicação estão compartilhando a mesma notícia antes de já sair compartilhando de uma vez. Não acreditar em todos os áudios e vídeos que veio no WhatsApp, porque isso pode ser uma deepfake, isso é comum. Sugiro também, sempre deixo aí como alterar as configurações de privacidade dos nossos celulares, dos nossos aplicativos. Eu sei que hoje a gente muda um pouquinho a expectativa de privacidade, mas se você não quer que a sua vida seja tão exposta, não que isso dá direito a outra pessoa, mas toma cuidado com as configurações de privacidade, cuidado com a senha, principalmente em ambiente de trabalho. Uma coisa que a gente vê muito, mas eu não passo a minha senha para ninguém. Quando você vê ter um post-it com a senha colada no notebook. Então são coisas assim que ajudam ali também ninguém a usar o seu dispositivo, porque nesse caso não teria invasão, a pessoa praticamente cedeu ali cedeu a senha. Cuidado com, usa ali meu cartão. Esse tipo de coisa que às vezes a gente não leva muito a sério. Cuidado com Wi-Fis públicos, abertos, porque, mas nessa ânsia de quero responder uma mensagem, quero olhar o Facebook, então tomar cuidado com esses mecanismos. São coisas às vezes bobas, mas que a gente esquece no dia a dia. Tá certo, eu gostaria de agradecer a presença de vocês e o programa em discussão de hoje termina aqui. Lembrando que você pode rever todo o conteúdo da TV Alesp no nosso site, no YouTube. Nós esperamos vocês no próximo programa discutindo um outro assunto de relevância para a sociedade. Até lá. Vale a pena. Participação.